esse assunto que vamos apresentar nessa hora. O intuito não é convidar você a sair da igreja, mas mostrar que se a igreja se corromper, você deve sair para que você possa ser salvo. Quem somos? Somos um grupo espalhado pelo planeta Terra, despreocupados em divulgar denominações de igreja, porque a irmã White diz que está cheio de pessoas, professos cristãos, em outras igrejas, das quais Deus chama de povo meu para sair de suas influências. E nós vamos apresentar que para ser salvo, em alguns casos, você precisa sair da igreja, esta que constitui Babilônia. E nós professamos que saímos dessa denominação, professamos ser adventistas do sétimo dia, cremos nos escritos de Ellen White, sabemos que assim como a Bíblia, como também nos próprios livros dela, há o dedinho do ser humano tentando introduzir falsas doutrinas. Por que sabemos disso? Por causa das versões da Bíblia. Esse é um tema que estamos elaborando também, e nós vamos mostrar que através de maiúsculos e minúsculos, letras, as pessoas têm introduzido falsas doutrinas em cima dessa questão, e nós vamos ver isso depois. Também vamos apresentar, e queremos que esse vídeo que vamos apresentar em outro tema, seja apresentado antes desse. Porque depois que as pessoas passam a reconhecer essa verdade que vamos apresentar, eles falam, e agora, o que eu faço? Então é o seguinte, ou você admite o erro, admite que foi enganado, admite ser traído e continue lá, ou você então saia. Para quê? Para que você possa dar um testemunho da verdade. Saber e conhecer a verdade não basta. É importante você viver a verdade. É importante você estar em comunhão com Deus. Porque a palavra diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, para ser salvo, devo permanecer ou sair da igreja? Diz Reverend Harold, 10/2/1891, que não somos salvos como uma seita. Nenhum nome denominacional tem qualquer virtude que nos coloque em condição favorável diante de Deus. E nós sabemos disso. Não existe nenhuma placa, nenhuma denominação, nem um título tal que importa que nós vamos ser salvos. Paulo advertiu que antes da vinda de Jesus haveria alguns acontecimentos. Entre eles, ele destacou em Tessalonicenses 2:1-12. Vamos ler apenas algumas partes. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, os anjos estão segurando para que esse iníquo, esse mistério da iniquidade não seja revelado. Porém, ele ainda já opera, e a gente pode ver muito bem. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os que não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Queridos, é importante observar esse detalhe. O homem da iniquidade está operando. E fala-se que quando vir a apostasia na igreja, de que igreja está falando? Como que o homem vai manifestar o seu ministério, as suas doutrinas, o seu vinho,
quando a igreja estiver adormecida, quando ela estiver apostatada. E isso diz, porque eles vão dar crédito à mentira. Eles vão acreditar na mentira e Deus vai cegar de tal forma que eles pensem que estão vivendo a verdade. Agora, interessante é que a apostasia penetrou na igreja. E o inimigo já está se manifestando de que forma? Com falsas doutrinas. Em Apocalipse 14:4 diz: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. E Ellen White diz no Grande Conflito, na página 444, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. A besta, disse Paulo, que haveria de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Assim a apostasia na igreja, diz ela, preparará o caminho para a imagem da besta. E o Grande Conflito, na página 380, diz o seguinte: mas as igrejas em geral não aceitaram a advertência. Os ministros, que como atalaia sobre a casa de Israel deveriam ser os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, não quiseram saber a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. À medida que as esperanças e ambições mundanas lhe encheram o coração, arrefeceram o amor para com Deus e a fé em sua palavra. E quando a doutrina do advento era apresentada, apenas suscitava preconceito e descrença. O fato de ser a mensagem, em grande parte, pregada por quem, amigos? Por leigos, era insistentemente apresentada como um argumento contra a mesma. E está vendo aí, as pessoas estão argumentando que são doutrinas satânicas, de Satanás. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail de um pastor aqui da nossa cidade, onde ele leu o texto dos escritos inspirados e diz que era doutrina de Satanás, doutrinas satânicas, como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, opunha-se a indagação: tem crido algum dos príncipes ou dos fariseus? E vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, muitos desacoroçoavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. E é isso. Um doutor chamado Dr. José Carlos Ramos, professo doutor em divindade, compareceu em nossa cidade apresentando que nós não podemos aceitar as mensagens dos pioneiros, que eles não tiveram a luz que nós temos. Ora, que mensagem que professamos hoje, quais são as suas bases? Lá nos pioneiros, onde Deus concedeu a eles, a irmã White, toda a verdade, e eles não entraram em contradição. Pelo contrário, a irmã White diz que deve reimprimir o seu material, que eles falem hoje reimprimindo seus materiais. Ah, a mensagem é progressiva. Progressiva é uma coisa, mas tirar a verdade ou inserir uma falsa teoria, aí não tem condições. E ela diz: multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se a ouvir a advertência. E outros, ainda que convictos na verdade, não ousaram confessar para não serem o quê? Expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto a afeição neste mundo ao invés de Cristo. Os laços que o ligavam à terra mostravam-se mais fortes do que as atrações ao céu. Preferiam ouvir a voz da sabedoria humana e desviavam-se da probante mensagem da verdade. E é o que está acontecendo. Muitas pessoas, no tempo que eu fui excluído dessa denominação, que eu evito falar o nome, porque eles não estão junto conosco. Muitos estão lá, cientes dessa verdade, mas não querem ser expulsos da igreja. Não querem, estão com medo.
E lá em João, capítulo 16, verso 1 a 3, fala realmente que muitos vão expulsar da igreja e vai tributar culto a Deus. Como se diz, estamos fazendo um favor para Deus. E diz lá o verso, se possível eles matariam. E eles estão aí agressivos com as suas palavras, dizendo que somos mensageiros de Satanás. As mesmas palavras que foram atribuídas a Cristo por blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando esses faziam a obra de Cristo, eles diziam que estavam fazendo a obra pelo maioral de Beelzebul. Isso sim Jesus chamou de blasfêmia. O grande conflito, página 382, diz a irmã White, declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas, como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo de sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às igrejas religiosas que se corromperam, visto que esta mensagem se segue a advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à igreja de Roma, pois que essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a fazer o quê? Sair de Babilônia. Sair. Mas alguém como doutor, líder da liberdade religiosa, esse homem, John Graz, esse livro publicado na Casa Publicadora Brasileira, porém não vendido, não tem um símbolo aqui, mas está escrito na primeira página, não é vendido por aí, os pastores receberam. Ele diz que a igreja adventista deve unir-se ao ecumenismo, e nos acusam. E nós vamos mostrar para vocês. Olha, o grande conflito na página 387 diz que o grande pecado imputado à Babilônia e que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição, essa taça de veneno que ela oferece ao mundo, representa o quê? As falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corrompe-lhe a fé, e por seu turno a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. O grande conflito ainda na página 388 diz que Roma privou o povo da Escritura Sagrada e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. Foi obra da reforma restituir a palavra de Deus aos homens. Não é, porém, sobejante verdade que, nas igrejas modernas, os homens são ensinados a depositar fé no credo e dogmas de sua igreja em vez das Escrituras? Claro, é justamente isso. Certo pregador dizia em uma campal, em seu sermão, para muitas pessoas. Diversas igrejas ali estavam representadas. E ele disse, quero saber quem é que está querendo tirar a doutrina da Trindade da nossa igreja. Depois eu encontrei ele e perguntei para ele, quando este ia ocupar o púlpito, e perguntei, quero saber quem foi que introduziu a doutrina da Trindade na nossa igreja. E isso eu vou mostrar no outro material. Mas ele disse para mim o seguinte, se você é um adventista do sétimo dia, você deve ler as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Ora, tem base nos livros inspirados? Claro que não. É no credo da igreja. E ele diz, procura também no livro Nisto Cremos. E aquele livro é verdadeiramente aberração. O povo fala cada coisa absurda que eles teriam vergonha de ler. E o pior de tudo é ter que admitir que erraram copiosamente, muitos erros, muitos. Quando ensinadores e fiéis expõem a palavra de Deus,
Levantam-se homens de saber, ministros que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de achar o mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidos e convertidos pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que é crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Aqui está, meus queridos. Pergunta para eles para estudar sobre o assunto. Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas um pastor adventista disse para mim que ele estava tendo um problema com certos irmãos que criam nessa verdade. E ele não sabia, e ele chamou um outro que diz ser um doutor na questão da Trindade. E esse não consegue convencer nenhum esses irmãos. E eles julgam que eles não têm, não conhecem grego, não conhecem o hebraico, não fez teologia. Mas Jesus diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Ainda na página 389 do grande conflito, diz: a queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida, e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual, e a gente vê isso. No outro tema, nós vamos mostrar gradativamente como essa mudança foi sendo introduzida, não só em outras igrejas, mas principalmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós conhecemos de perto essa mudança gradual. E o cumprimento profético, ou melhor, perfeito, de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, ainda está no futuro. O que diz lá sobre a mensagem da besta? Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constitui Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com a sua atual condição e anelam mais clara luz. Debalde olham para a imagem de Cristo nas igrejas que estão ligadas, afastando-se essas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo. A diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em separação. Tempo virá, que os que amam a Deus acima de tudo, mas não poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Muitas pessoas estão em outras corporações, em outras denominações, são pessoas que estão cansadas de ficar olhando para as imagens de Cristo, achando que a presença de Cristo está ali, mas eles vão saindo, afastando-se, diz, dessas corporações. E diz que vai haver uma separação. Muitos não vão estar mais ligados. Você vai ser chamado de quadrado, antiquado, dissidente, apocalíptico, hereges, lunáticos. Essas palavras estão aqui, neste livro. Estão aqui, ó, neste livro. Aqui está, na página 80. É importante apresentar uma mensagem positiva da nossa igreja para a mídia e as autoridades. Infelizmente ainda há alguns entre nós, ou que estavam entre nós, que são fanáticos e extremistas. Eles se chamam adventistas e provocam grande confusão na mente daqueles que estão sendo meros espectadores. Precisamos compartilhar quem nós realmente somos, para evitar sermos confundidos com fanáticos e dissidentes. Ele diz que embora nós professamos ser adventistas, eles querem mostrar que nós não estamos causando nenhum problema com outras denominações, com religiões. Pelo contrário, eles estão pedindo para se unir ao ecumenismo, como vai ser perseguido. E a irmã White diz aqui no Grande Conflito, na página
444 e na página 442, que virá uma perseguição ao dissidente. Os dissidentes serão perseguidos. Por quê? Porque proclamam a verdade. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados de entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não ouvirem. Olha, profecia se cumprindo ao pé da letra. Muitos membros estão lá, irmãos, sendo proibidos de ouvir as advertências. E continua dizendo, Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer os homens quisessem, quer não a quisessem ouvir. Testemunho para ministros, páginas 233. E ela diz ainda no grande conflito, na página 607, alguns atenderão esta advertência, mas a grande maioria as desprezará. O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira, por ser posto em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e ajeitará multidões, amantes do pecado, para ultrajar e perseguir os que a proclamam. E é isso que vai acontecer. Quando a perseguição virá para os dissidentes, é porque eles vão começar a criar, a regimentar, a unir-se contra uma conspiração contra o verdadeiro remanescente, o povo de Deus, aqueles que vão se afastar dessas corporações religiosas. No primeiro escrito, na página 261, diz o seguinte, que as igrejas ficam alvoroçadas e consideram que Deus está trabalhando maravilhosamente por meio delas, quando isso é obra de outro espírito. Meus queridos, você não está percebendo que dentro das igrejas eles estão falando que Deus está trabalhando, que Deus está operando, que está havendo excitamento, que está havendo um grande reavivamento? Cuidado. Cuidado, meus queridos. O excitamento morrerá e deixará o mundo e a igreja em pior condição que antes. Isso aí são fogo de palha. Queima logo, apaga logo. Eventos finais na página 214 diz, vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Qual é a igreja que vai sentir o primeiro o golpe? Santuário do Senhor. Os anciões, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. De quem está falando, irmãos? Que traiu o depósito de Cristo, de Deus. Outros, Deus não confiou a eles a mensagem da salvação, a mensagem de advertência. Deus não confiou a eles. Diz aqui que a palavra de Deus é invalidada por falsos pastores. E justamente, quando o Dr. José Carlos Ramos diz lá na Igreja Central de Goiânia, que nós não conhecemos o grego e o hebraico, nós não podemos ler a Bíblia assim e querer que ela seja interpretada daquele forma. A Bíblia é dele ou é de Deus? Em breve sua obra recairá sobre si mesmo. Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízes de Deus cairão sobre Babilônia mística. Serviço Cristão, página 41. É uma solene declaração que faça a igreja, de que nenhum entre 20 nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus, sem esperança no mundo, como pecador comum. Os que pretendem ser cristãos, preste atenção, os que pretendem ser cristãos e querem confessar Cristo, devem, o quê? Sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Irmãos, o conselho não é ficar lá. Quando alguém fala que na sacudidura uns vão sair, e eles estão dizendo que nós vamos sair, o que é a peneira da sacudidura? É a mensagem. Eles é que saíram da mensagem, não fomos nós. Qual é as provas disso? Estamos já apresentando algumas delas. Quando professa o povo de Deus, se estiver unindo com o mundo, vivendo como o mundo, como vivos do mundo, e com eles gozando os prazeres proibidos,
quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja, quando os sinos para casamento estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como nos séculos, fulgura um relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Está aqui escrito. Muitas pessoas estão achando que Jesus vai demorar. Muitas pessoas estão curtindo os prazeres do mundo. Muitas pessoas estão querendo ganhar dinheiro, trapaceando, dando o golpe em tudo. A igreja hoje está mais preocupada em fazer clientes do que membros. Aliás, nem membros devia fazer discípulos. Mas elas estão fazendo hoje clientes. Porque quando uma pessoa é cortada, eles não estão preocupados em trabalhar com essa pessoa e mostrar para a pessoa ou deixar essa pessoa falar. Não, pelo contrário, desaparece. Os verdadeiros amigos, você fica sabendo quem são esses amigos. Aqueles que afastam por completo, porque eles estão ali por causa do dinheiro. E se a pessoa tiver um bem maior, eles são tratados diferente. Ou seja, até aceita o pecado, certo? Certa vez, 2 pastores me procuraram, porque nós tínhamos uma pequena empresa. Qual era a preocupação deles? Saber como que nós tínhamos o pensamento em relação aos dízimos e às ofertas. Ora, eu sempre devolvi. E qual era a causa da visita? Fui descobrir através de um parente que a visita era aqueles que tinham um comércio, que tinham uma indústria, que tinha algo que rendesse um pouco mais de dinheiro. Olha, mas fidelidade com Deus não interessa quanto você ganha. Eles estão preocupados, mas a preocupação devia ser nossa, que esses homens estão vivendo ao seu bel prazer, curtindo, usufruindo das regalias. Seguro de vida, que é condenável pelos escritos da Ellen White, nos livros, principalmente o Mensagem Escolhida. Testemunho Seleto. E eu apresentei para eles e eles falaram, não, você deve estar enganado. E até hoje eu estou aguardando a resposta deles. Qual é o intuito deles, irmão? Dinheiro. Não é à toa que a igreja criou um livro chamado Em Busca de Identidade. Elas querem ser uma identidade diferente. Ela não quer ser vista como uma igreja separada. Ou seja, ela quer mostrar uma igreja ortodoxa, ela quer mostrar uma igreja ecumênica, uma igreja que está tudo igual às coisas. E assim eles vão aceitando os dogmas. E isso nós temos no livro de George Knight, né? Esse livro aqui, ó. Certo? Aqui fala claramente, na página 157, 159, eles apresentam ali que foi limpado os livros da igreja. E realmente foram. Eu fiz questão de ir nos céus da nossa cidade, né? E vi ali que tem uma prateleira trancada com os livros antigos que eles não deixam a gente ver. Em alguns casos, em outros lugares, eles pegam e queimam. Muitas pessoas têm procurado livro nas livrarias do livro velho, os livros da casa publicadora, mas eles alegam que alguém tem recolhido os livros para quê? Colocar fogo, para introduzir outras versões, para colocar condensados e, enfim, ganhar dinheiro com vendas. Essa é a forma. E eu vou mostrar no outro tema os inários alterados, o livro Estudo Bíblico estão alterados, tudo para o símbolo da igreja alterado, tudo com o propósito de inserir uma falsa doutrina. E tudo isso, assuntos ecumênicos envolvidos, certo? Então, a pergunta é, por que a igreja não está sendo perseguida atualmente? Você já viu o inimigo perseguir ele mesmo? Ou seja, a única razão, diz Ellen White, é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião em que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé nos dias de Cristo e de seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Irmãos, proclamem a verdade, declarem a verdade. Diz que Babilônia caiu, está sendo desmascarada, e você vai ver se a perseguição não virá.
Irmãos, já estamos sendo perseguidos. Muitas pessoas falam de um povo que não crê no Espírito Santo. Isso não é verdade. Eles falam que... Eu tenho uns e-mails salvos de pessoas que falam tantas mentiras para falar do nosso povo. Irmãos, nós estamos lutando, como alguns de vocês estão lutando. Com oração, com jejum, envolvidos em semanas de orações, com vigílias. Irmãos, procurem nos saber quem somos realmente, mas venha ver se realmente somos aquilo que estão falando para vocês. Continua dizendo o relato. Os adventistas estão trabalhando em íntima cooperação com o Concílio Ecumênico. Isso aqui está escrito aí na internet, está escrito em jornais. O poder católico declara que vocês, ou que alguns estão envolvidos com o ecumenismo. Aqui está falando cooperação ecumênica. Eu comprei, irmão, não li, não tive tempo. Comprei esse livro. Ecumenismo no Brasil. E a igreja está infiltrada por homens que se diz doutor em teologia, e estão infiltrados agentes de Roma, jesuítas infiltrados na cúpula da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, isso é mentira, irmão. Mentira? Eu lembro, como falei, eu fiz o meu mestrado com os jesuítas. Quando Salvador viu na igreja judaica uma nação divorciada de Deus, viu também uma professa igreja cristã unida ao mundo e ao papismo. Está escrito. Já havia profetizado que futuramente ia haver uma igreja cristã unida ao mundo e ao papismo. Eu encontrei uma senhora, quando eu pegava meus filhos numa igreja, e ela saiu antes do culto dizendo que ela estava esperando uma igreja entusiasmada, uma igreja que pudesse estar buscando o Espírito de Deus. Mas ela estava assim desanimada, que entrava vazia e saía mais vazia. Se você realmente quer servir a Deus, você deve sair dessas corporações que estão permitindo, não fala a verdade mais, não mexe com ninguém, para que acha que agradando todo mundo vai fazer com que permaneça lá as suas entradas. E quando o livro foi escrito em busca de identidade, o intuito era não perder os privilégios que ela tinha. Desde o tempo de Jesus, como no passado, os interesses são materiais. Os interesses são materiais. No tempo de Jesus, quando ele expulsava os mercadores da sinagoga. Hoje, irmãos, eles vangloriam daquilo que têm, dos patrimônios, como se um dia Deus não pedisse conta para eles. Não podemos, diz a irmã White no 4º volume do Comentário Bíblico, que não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião, com o que estão a tornar de nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Você sabe, por exemplo, onde está os céus estabelecido lá em Brasília, junto do mesmo órgão que é o CONIC, que é a União de Igrejas. Em todo mundo existe pequenos grupos onde há líderes que se formam o ecumenismo naquela região. E o adventismo também está junto. Eu tenho um outro material que eu vou mostrar para vocês. Procure estar sintonizado para que vocês possam ter bem amplo o conhecimento dessas alterações e como está essa cúpula envolvida com o ecumenismo. A pedra de toque do esforço ecumênico chegou à criação do Conselho Mundial das Igrejas. Com base nas profecias da Bíblia e nos escritos de Ellen G. White, os adventistas do sétimo dia anteciparam o êxito do movimento ecumênico em eliminar as divisões do protestantismo e reunir a cristandade
em ressalvar o abismo de separação que afasta as comunidades católicas de Roma. O movimento ecumênico fará então um esforço concertado para unir o mundo e assegurar a paz e segurança universal. Ao unir-se com o poder do governo numa cruzada universal político-religiosa para eliminar os dissidentes. Está escrito na enciclopédia bíblica, tem aí as páginas 410, 411. O que está acontecendo, irmãos? É verdade ou não é? Que eles estão se unindo para eliminar os dissidentes? Pergunte para eles, quem são os dissidentes? Eles vão falar que somos nós, os dissidentes. E sabemos que dissidente, eu pensava que seria uma palavra muito pejorativa, mas não. É uma palavra que quer dizer quando é uma minoria que não segue a maioria. Jesus foi um dissidente, porque ele não seguia a maioria. Os adventistas do sétimo dia têm visto esta cruzada como uma grande apostasia. Olha, eles têm olhado isso como uma grande apostasia, a qual o profeta João se referiu como Babilônia a Grande. Eles também entendem que antes da segunda de Cristo, com poder e glória, a última mensagem de misericórdia de Deus para o mundo consistirá numa demonstração contra o grande movimento apóstata e no apelo àqueles que querem permanecer fiéis a Ele, a que se separem das igrejas ligadas a este movimento. Qual é o conselho? Separa-se, meus queridos, das igrejas que estão ligadas a esses movimentos, movimento ecumênico. O povo judaico acariciava a ideia de que eles eram os favoritos do céu e que sempre deveriam ser exaltados como a igreja de Deus. Mas, por suas vidas de infidelidade, estavam se preparando para a condenação do céu e para a separação de Deus. Parábola de Jesus, página 276 a 296. Vagarás e tristemente, Cristo com os seus discípulos deixou para sempre o recinto do templo. Para sempre, irmão. Não adianta você indo lá, porque se você pisar lá, sabe o que eles vão dizer? O que estão dizendo por aí. Se você pôr o pé aqui dentro, você é um trinitariano. Jerusalém é uma grande representação do que a igreja será se recusar a caminhar na luz que Deus tem dado. E não é isso. Aqui está mais um detalhe. Mediante essas solenes advertências, o povo será despertado. Milhares e milhares que nunca ouviram palavras como estas. Com assombro eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja, vírgula, caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade, que lhe foi enviada desde o céu. Irmãos, acontece que essas solenes advertências estão despertando alguns. E quanto mais esforços eles fazem para tentar provar uma trindade, eles dizem, em muitos materiais onde eu consultando, eles dizem o seguinte, que essa doutrina da trindade é muito difícil de explicar. Irmãos, não diga que ela é difícil, porque você não dá conta. Ela é impossível explicar o inexplicável. Tem um professo pastor que publica em seus vídeos, ele dizendo que a Bíblia não está escrito milênio, mas tem milênio. A Bíblia não tem trindade, mas tem trindade. Opa, peraí. Milênio é sinônimo de 1000, lá tem 1000. Mas trindade não tem sinônimo de 3, ela fala que é um só Deus. E eles falam, não, mas o Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Então são 3, não, só é um só. Mas, irmão, peraí. Nem criança não entende uma lambança dessa. Agora, vocês publicaram uma lição que vai ser iniciada agora em janeiro de 2012. Eu estou falando em dezembro, em 2012, uma lição dizendo que 1 mais 3. E eles têm que explicar o mistério revelado. Ah, então não é mistério. Peraí, que bagunça. Vocês não conseguem explicar a trindade quando a Bíblia diz que é um só Deus. Aparece na Bíblia a palavra milênio ou até mesmo a palavra trindade. E não é porque essas palavras não aparecem na Bíblia que elas estejam erradas. Pelo contrário, elas estão corretas.
Não sei qual é a sua religião, não faz mal. Qualquer que seja a sua religião, existe só um Deus. Você acredita em Deus, então só existe um Deus. Não importa qual a religião que você professa. Um dos grandes desafios que nós temos na Bíblia, e principalmente quando nós falamos a respeito da teologia cristã, é o conceito de trindade. Ou, como preferimos dizer, o conceito de um Deus triuno. Um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Mas não são três deuses, é apenas um Deus. Um Deus apenas. Mas como que Deus, ele é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo, poderíamos dizer, um Deus triuno. É isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que há somente um Deus. Assim como muçulmanos e judeus, nós cristãos também afirmamos, existe um Deus apenas. Mas, através da Bíblia, Deus ele se revela para nós dessa maneira. A Bíblia nos apresenta Deus que é ao mesmo tempo um, mas dentro desse Deus único existe uma pluralidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é um ser dividido na sua personalidade ou na sua essência. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória, mas são ao mesmo tempo um só Deus. Eu sei que tentar falar a respeito da Trindade ou do Deus triuno é um desafio. E não sou eu o primeiro a, quem sabe, gaguejar um pouco quando fala sobre esse tema. Padre, foi um grande sermão. Eu cheguei a chorar. O que te perturba esta semana? Eu vi sempre, um Deus se dividir em três. Quase todo mundo resolve isso no jardim da infância. É questão de fé. Quer dizer que isso é como três tipos de cereais, todos na mesma caixa? Você vem até a minha igreja comparar Deus com os cereais? Vem à missa todos os dias só para me provocar, mas hoje não vai conseguir. É que eu estou confuso. Não, não está. Eu estou sim. Então eis sua resposta. Só há um Deus. Algo mais? Estou ocupado. E o Espírito Santo é a expressão do amor de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, não se faça de bobo. Bom, o que ele é então? Um tipo de semideus? Não há um semideus, seu pai. Aqui, em várias versões da Bíblia, assoprava, um vento impetuoso assoprava sobre o mar. Em outra versão de Jerusalém fala que o sopro de Deus pairava sobre as águas. E aí eles colocam maiúsculo, porque a palavra espírito, para ser maiúsculo, para dizer que é uma pessoa, que é um ser, quando no grego é minúsculo. Ah, mas todo grego é minúsculo. A palavra Paulo, por exemplo, letra Pi de pneuma, letra Pi de Paulo, você vê a diferença. Se um é maiúsculo, tem minúsculo. Vamos aqui, então. O termo Babilônia, derivado de Babel, e significando confusão, é aplicado na Escritura às várias formas de religião falsa ou apóstata. Babilônia não é só na igreja, todas aquelas que constituem um falso ensinamento, um dogma. Mas a mensagem anunciando a queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro, e se tornou corrupto. E diz a irmã White que não pode ser a igreja romana a que aqui se refere, pois essa igreja tem estado numa condição caída por muitos séculos. Irmãos, não pode ser a igreja de Roma, mas ela era pura. Por isso que eu faço a seguinte pergunta. A igreja professa dos últimos tempos, adventista do sétimo dia, denominacional, esteve ela errada? Porque ela mudou as suas doutrinas. Ah, não mudou? Ah, não mudou? Espere no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês se ela mudou ou não mudou. Eu vou mostrar dentro dos livros dela mesmo. Nisto cremos,
dentro dos inários, das lições da escola sabatina, livro Trindade, livro Em Busca de Identidade, ela diz que mudou, ué. Por que você fala que não mudou? Ah, mas essa mensagem ela é progressiva. Volto a repetir. A irmã White diz que o que Deus deu nos últimos 50 anos não deveria ser removido nem um alfinete. Então, irmão, de lá para cá é que está o problema da questão. Está aí. A questão está aí. E estão introduzindo, estão mudando os livros para que você possa crer. Mas graças a Deus, Deus não permitiu que ela mudasse ao todo. E nunca na minha vida, eu nasci no lar adventista, mas nunca na minha vida eu entendia a Bíblia como eu tenho entendido agora. E isso eu estou buscando cada dia mais. Mas eu vou dizer uma coisa, se ela, a igreja, esteve errada em algum tempo, porque se ela estava certa, agora ela errou. Se ela estava errada, agora ela está certa, então em algum período da história ela estava errada. E você precisa saber disso. Né? Os próprios livros da igreja estão falando que ela alterou. Né? Agora, diz aqui, antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal reavivamento da primitiva santidade, como não tem sido testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Nesse tempo, muitos se separarão daquelas igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor por Deus e sua palavra. Conflito do século, página 464. O que vai acontecer? Muitos vão se separar dessas igrejas. Aqui estão claramente representados dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram de lado os fiéis verdadeiros e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus. Aí você pode falar, mas esse texto eu posso aplicar para você. Irmãos, quem foi que mudou a doutrina? Fomos nós? Se nós estamos mostrando os livros de publicados pela CPB, se nós estamos mostrando os símbolos da igreja que foi alterado, o usinário alterado, tudo está sendo alterado, irmãos. A doutrina é alterada. Por exemplo, na Bíblia, todos os batismos, 36 versos, diz que todos os batismos eram realizados em nome de Jesus, agora em nome de uma trindade. Pega um verso que foi alterado. Como foi alterado? Você pode provar? Sim. Solicite o outro DVD e você vai ver que realmente foi alterado. Há materiais documentados para que você não seja enganado. Não se forma uma doutrina com apenas um verso da Bíblia. Sou instruído a dizer que aqueles que queriam arrasar os fundamentos que Deus estabeleceu não devem ser aceitos como ministros e instrutores de seu povo. Irmãos, sou instruído a dizer que aqueles que queriam arrasar os fundamentos que Deus estabeleceu. O que é fundamento? A origem da igreja, o fundamento da igreja, irmãos, está sendo arrasados, estão sendo tirados. E então o que vai acontecer? Vai ficar na areia movediça. Quando alcançarmos o padrão que o Senhor gostaria que alcançássemos, os mundanos considerarão os adventistas do sétimo dia como esquisitos, singulares, extremistas e bitolados. Olha, se nós buscarmos os padrões, vamos ser chamados isso. Mas aqui eles estão chamando nós de bitolados, de extremistas. Está escrito aqui nesse livro. Eles estão chamando nós, dando-nos essas características. Por quê? Porque nós queremos viver as normas do céu. E no livro, Primeiros Escritos, página 261, diz, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a ficar lá, irmãos. Não, a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos
e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas. Os honestos deixarão as igrejas caídas, não ficarão lá, deixarão e tomarão posição ao lado dos remanescentes, dos que sobram, da minoria, dos dissidentes. É excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acham incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. Desejar Orações, página 826. Não adianta. Não adianta você apelar para as normas da igreja, para o que o pastor diz, para o que a associação diz. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se é como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? A irmã te pergunta, ela mesmo vai responder. Irmãos, eles acham que uma reforma tinha que acontecer na igreja. A reforma devia ser de mudança de vida, de hábito, de costume, de princípios, de vestimenta, né, vestuário, de alimentação, de modo de viver, de vida, representando o caráter de Cristo, mas eles estão unindo com o mundo. Não são das religiões pagãs, praticando o que o mundo pratica, come o que o mundo come. E aqui está dizendo que eles iam renunciar às doutrinas, iam colocar como antiquadas, como doutrinas que eles não tiveram conhecimento. Um senhor, José Calzão, publicou na revista Adventista que nós não podemos cobrar dos pioneiros que eles não tiveram a luz que nós temos. Olha que absurdo! Como se a verdade nossa não teve uma base, não teve um princípio, não teve um estabelecimento por Deus. E qual seria o resultado, irmão, se a igreja fizesse isso? Continua dizendo na página 205 do Mensagem Escolhida, volume 1. Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. E está aí, irmãos. Foi rejeitado os princípios da verdade, porque foi alterado. E ela diz, nossa religião seria alterada. Foi alterada a nossa religião? Claro que foi. Procure nos livros. Primeiros escritos fala que foi alterada. Nos primeiros capítulos. No livro de George Knight, Em Busca de Identidade, está dizendo que foi alterado. Ela diz que ela procura, por isso que é o livro Em Busca de Identidade, para se tornar uma identidade ortodoxa, ela teve que alterar. E nós temos muitas coisas que provam que ela alterou. Os hinários, irmãos, qual é o hino número 12, por exemplo? Cantar o Senhor diz, vinde povo do Senhor, adorai-o com fervor, o seu nome exaltar, Jesus é Deus o Pai. Agora não, agora o Deus Trino exaltai. Que absurdo, mudaram. Na página 8 eles disseram, do hinário, eles disseram que a comissão achou necessário fazer algumas mudanças. E depois diz que foi fiel à letra do autor, além de contradizer em si mesmo. Eu fui pegar uns outros hinários aí depois, descobri que não estava escrito daquela forma, eu peguei um terceiro hinário, havia outros dizeres ainda, eles vão mudando para que você não se percebam dessas mudanças. Absurdo. E diz aqui, os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos em conta de erros. E eu não diz que mudou? Olha, nessa revista que os ministros recebem, os pastores recebem, ministério, revista Ministério, fala que a Trindade e o Adventismo, como o trinitarianismo se desenvolveu na igreja adventista. Aqui conta a história, tudo em como é que foi. E no final o autor diz, nós temos que aceitar pela fé. Irmãos, não tem como eles sustentar. E eles mostram tudo como foi desenvolvido na igreja. Não foi eu que estou falando que foi desenvolvido. Está aí material da igreja mesmo. E ela diz que o que Deus estabeleceu seriam tidos em erro. E é isso que eles estão falando, que a mensagem é progressiva, que eles não tiveram o conhecimento que nós temos hoje. E ela diz mais,
seriam tidos da conta de erros, estabelecer-se-ia uma nova organização, escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Irmão, nova organização, mudou os símbolos da igreja, mudou os livros, o manual da igreja mudou, o livro de estudo bíblico mudou, o inário mudou. Você não percebe, meus queridos? Agora me fala para mim que não mudou, que está a mesma coisa. Olha, você pesquisa na internet, procura saber quem é Nova Semente. Nova Semente é uma igreja paralela, mais ortodoxa, mais vulgar, mais permite tudo, né? Eu já vi na televisão, na internet, como que as pessoas se vestem. Não faz diferença com o mundo. E onde está situado? Nos melhores lugares, nas melhores capitais, nos bairros onde corre mais dinheiro. Qual é o interesse? Levar para o céu essas pessoas? Não, ganhar dinheiro. Ou você não percebe isso? E agora eles falam que nós estamos com um movimento paralelo. Quem está paralelo é eles. Nós professamos a justiça do sétimo dia, porém não usamos o nome, porque o nome vocês estão brigando pelo nome. Mas não adianta nada. Porque o adventista do sétimo dia, nominal é uma coisa, praticante é outra. E eu prefiro estar num lugar onde ensina a verdade, procuro viver a verdade, do que não estar ensinando a mentira e passando a mão na cabeça, permitindo tanta de coisa que acontece e a gente vê que as pessoas estão impunes. Doutor em Divindade. Aqui está, se você quiser conferir, Revista Adventista, julho de 2004, página 7. Esse homem, que é intitulado Doutor em Divindade, eu acho até uma blasfêmia, um título pesado para alguém, principalmente pelo seu caráter, a sua conduta, da qual nós presenciamos na igreja, que ele tratou duramente com o povo que não crê na Trindade, e falou umas asneiras, né? Ele diz aqui, tinha os pioneiros conhecimento de toda a verdade? Tudo bem se não tinha. Então este não é um argumento nem tão forte e muito menos conclusivo. Não é justo cobrar deles o conhecimento que temos hoje. Olha, eles tiveram um conhecimento suficiente. Porque o conhecimento de hoje era para perverter o conhecimento que eles tinham com base na verdade. E diz mais aqui, ó, muitos deles, aliás, voltando, porque a luz é progressiva. Olha o que ele diz, a luz é progressiva. Muitos deles haviam pertencido à comunidade religiosa unitariana. Bom, Deus escolheu um povo que primeiramente não cria na Trindade. Está dizendo aí, muitos deles. E estavam contagiados por ideias antitrinitarianas. Ainda estamos. Por quê? Porque não cremos na doutrina da Trindade. Eles também, os pioneiros, não criam. É temerário tomar os pioneiros como exemplo. Opa! Que exemplo nós temos com base nos princípios adventistas? Diz aqui, porque um número deles não cria também em outros assuntos da revelação, como cremos hoje, inclusive na área de interpretação profética. Olha, a profecia é dada, com o passar do tempo você vai conhecendo, a profecia vai se desvendando. Quando a gente fala a mensagem presente, não é uma mensagem diferente do tempo que a irmã White leu no livro Primeiros Escritos, não é diferente. Aqui está, ela chamava de verdade presente, é a mesma verdade. Porém, nós não entendíamos a verdade que já existia. Não é uma nova verdade, uma nova luz, onde se deixe para trás aquilo que foi concedido por inspiração de Deus. E ele diz isso aqui, que nós não podemos tomar ele como exemplo e nem cobrar Deus. Mas a irmã diz o contrário. Ela diz assim, quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixe os homens de idade que foram os pioneiros do nosso trabalho falar abertamente. E os que estiverem mortos falem também, reimprimindo seus artigos das nossas revistas. Aí você fala, como é que morto fala? Irmão, talvez vocês tenham um absurdo de falar isso. Na Bíblia fala que deixa que Abel fale também. Aqui ela está explicando, reimprimindo seu material. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado e como Ele guiou seu povo, passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Está escrito isso, né? Está escrito isso.
Aqui mostrou um livro que nós temos ele aqui, esse livro, na página 23 e 24, falando do Espírito como representante de Cristo, numa tradução errada. O texto está em inglês e a tradução diz que o Espírito é Ele mesmo, Cristo, destituído da personalidade humana. Mas eles colocaram que o Espírito Santo é o representante de Cristo, como sendo outra pessoa fora dele. Voltamos então ao assunto sobre sair da igreja. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, anote desse jeito em seu manuscrito, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que é chamada aqui de Cafarnaum, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. A verdade não permaneceu até hoje. Por quê? Porque eles tiveram grande luz, grande privilégio, acha que é rica e não precisa de nada. Eventos finais, página 49, tem outras páginas também, desde 44, 50, 51, diz assim: a própria associação em geral está se corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Faz alguns anos eu a considerava a associação geral como a voz de Deus. Isso desses homens se encontrarem num lugar sagrado para ser a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a associação geral, é algo que já passou. É algo que já passou, não é mais a voz de Deus. É algo do passado. E ela continua dizendo agora no manuscrito 37 de 1901. O povo tem perdido a confiança naqueles que têm gerenciado a obra e ainda assim nós ouvimos que a voz da confiança é a voz de Deus. Toda vez que eu tenho ouvido isso e tenho pensado que isso é quase uma blasfêmia, nós atingimos o tempo na qual a obra não pode avançar enquanto princípios errados são acariciados. Estão dizendo que a associação é a voz de Deus. Blasfêmia, ela tem sentido isso. E diz mais, no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 5. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. Os sábios seriam naturalmente menosprezados, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais de tempestade derribariam a estrutura. A estrutura foi-se, está em areia, derrubou, porque a base que era verdade foi-se. O que tem para sustentar? As paredes? Ellen White diz, aqui está um termo revisado, não é original. Testifica, meus irmãos e irmãs, que a Igreja de Cristo, por debilitada e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra ao qual ele dedica sua suprema consideração. Está escrito aqui agora no original, traduzido. A Igreja de Cristo é o único objeto sobre a terra ao qual ele concede suprema consideração e, contudo, se tornou débil e ineficiente por causa do seu egoísmo. Ouve agora isto vós, chefes da casa de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, a Jerusalém com perversidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Miqueias 3, 9 a 11 diz, na nação judaica foram sacerdotes e mestres, que transviando o povo roubaram a Deus do serviço que reclamavam. Foram eles que afastaram de Cristo a nação.
Hoje, a liderança está afastando as pessoas de Cristo. De que forma? O grande conflito Pai 595 diz: Satanás se esforça constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus. E induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as Escrituras, a fim de que por si mesmos aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. E é o que está acontecendo. Eles têm procurado influenciar a sua vontade, as suas ideias, afastando assim o povo de Cristo. Mensagem ao jovem, página 258. Os judeus pereceram como uma nação, porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, sacerdotes e anciões. Tivessem dado ouvidos às lições de Jesus, examinando as Escrituras por si mesmos, e não teriam perecido. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Testemunho Seleto, volume 2, página 31. Unir-se à igreja é uma coisa, conectar-se com Cristo é outra coisa. Nem todos os nomes registrados nos livros da igreja estão registrados no livro do Cordeiro. Não pense, porque o seu nome está lá no livro da igreja, que você está com salvação garantida. Não pense isso. Muitos, embora sejam crentes, aparentemente sinceros, não mantêm uma viva conexão com Cristo. Embora crentes, embora sinceros, não têm comunhão com Cristo, não adianta nada. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 278. A indignação dos escribas e fariseus extravasou-se, recolhendo suas vestes em torno deles, como se temesse alguma contaminação, sacudindo o pó de seus pés contra ele, e tratando-o com o máximo desprezo e escárnio. Disseram: Tu nasceste todo em pecado e queres ensinar-nos? E de maneira nada gentil expulsaram-no da sinagoga. A ovelha fora lançada fora do aprisco por ser uma testemunha viva do poder de Cristo. Muitos têm sido lançados fora da igreja, cujos nomes estavam registrados no livro da vida. Lobos em peles de ovelhas estavam prontos para expulsar do aprisco e devorar os que tinham direito ao pasto do Senhor. Porém Jesus, o pastor verdadeiro, buscou e lhe deu um lugar dentro do aprisco. Queridos, não fique com medo de dar um positivo assim, diz o Senhor, e sair fora dessas corporações que estão se unindo à Babilônia, que estão com doutrinas de demônios, porque, embora eles dizem que Deus está operando nessas igrejas, aqui diz que pode ser um outro espírito, menos o de Deus, porque esse excitamento vai passar. Passageiro, não é duradouro. Alguma coisa aconteceu no tempo de Cristo, preste atenção. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastando-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que foi instruído na lei, e voltou-se para uma outra classe para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinha ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma.
Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira porque se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. Irmãos, essa experiência passou com Cristo. Não querem aceitar a verdade, não toleram a luz e vão expulsá-los da igreja. Vão expulsar da igreja. Sabe, queridos, eu chorei quando eu fui excluído da igreja, porque eu tinha na minha consciência que eu não cometi nenhum pecado para sofrer aquela discriminação. E muitas pessoas se levantaram em defesa dessa verdade, mas tiveram que ficar calados, porque também estavam sendo ameaçados. Diz a história que Jesus saiu para sempre do recinto do templo e foi pregar noutra classe de pessoas que estavam ansiosos por receber a verdade e a luz. Hoje temos pessoas de diversas denominações unindo-se para dar um grupo que não tem uma igreja estabelecida, que não representa nenhum movimento, mas que também são pessoas, professos cristãos que seguem a verdade só ela só, procurando atentamente considerar as versões da Bíblia e ver onde há a verdade e viver essa verdade. Existem por aí pessoas que não creem nessa mensagem, nos livros proféticos, sabe? Não creem. Alguns colocam-se uma placa, uma denominação, e eles vão cair no mesmo erro da IASD, pela qual estão ali procurando representar grupos, e esses grupos estão se afastando. Alguns estão dizendo sobre nomes, sobre algumas ideias diferentes que eu não vou usar o tempo aqui para apresentar quais são as suas teorias. Mas nós temos um vasto material que você pode solicitar. Na medida do possível a gente vai conceder gratuitamente, mas se você puder ajudar é para a pregação do Evangelho, tá? E o que nós lemos está em Deserto das Nações, na página 232. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem mesma hora, em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. João 16, 1 a 3. O grande erro da Igreja Católica reside no fato de que a Bíblia é interpretada à luz das opiniões dos pais. Suas opiniões são consideradas infalíveis e os dignatários da Igreja supõem ser a sua prerrogativa. Obrigar os outros a crer como eles e usar a força para compelir a consciência. Os que não concordam com eles são declarados heréticos. Assim também em outras igrejas, se você não concordar com os dogmas dessa denominação, eles vão te chamar de heréticos. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Não é nós que estamos com nova revelação, mas eles estão dizendo que os marcos antigos estão errados, que agora eles têm uma nova luz. Mas diz que vai aparecer isso. Vai aparecer? Já estão aí. Suas doutrinas, diz aqui a irmã White, não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas, e muitas. Farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pelas armadilhas. Quais são os relatos falsos? Esse povo não crê no Espírito Santo. Esse povo é doido, esse povo está passando por isso, por aquilo. Os filhos dele ficam aí à mercê.
Outra coisa, eles estão sendo apanhados em uma armadilha para não dar crédito à verdade, pelo contrário, dão crédito à mentira. Não podemos, diz Ellen White, ser demasiado vigilantes contra toda forma de erro, pois Satanás está constantemente buscando afastar da verdade o que? Os homens. Testemunho Seleto, volume 2, página 107 e Eventos Finais, página 92. O testemunho positivo produz uma sacudidura. O que produz uma sacudidura? Testemunho positivo. Perguntei qual é o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel. Aos laodiceanos, esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunho Seleto, volume 1, página 160. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Temos alguns telefones e nós gostaríamos que vocês tomassem nota e entrassem em contato conosco. Que Deus os abençoe. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado deste lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus, me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz.